Gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem também. Nosso primeiro vídeo de conteúdo do canal. Vamos começar hoje trazendo os pilares da língua inglesa. Portanto, fique aí e venha aprender conosco, porque o It's English está no ar. Bem, gente, então agora nós vamos falar dos 4 principais pilares que existem na língua inglesa e que irão trazer para você fluência e também confiança na hora de você desenvolver, na hora de você se expressar e principalmente se comunicar em inglês. Eu os escolhi porque eles têm uma vantagem estrutural muito grande. Você consegue estudar, criar uma rotina, inclusive se você ficar até o final deste vídeo, nós iremos criar uma rotina de inglês baseada nos pilares, tá? Então fique aí, acompanhe as orientações e até o final do vídeo, com certeza, você vai ter uma rotina de inglês bem joinha, pronta para que você possa estudar. Bom, então vamos falar do nosso primeiro pilar, que neste caso vai ser o speaking. O speaking, ele é baseado na fala. Quando você está estimulado a falar, quando você fala com confiança, quando você fala com propriedade, você tem segurança do que você está falando, você vai atingir a fluência. Para isso, a melhor prática do speaking é a leitura em voz alta. Quando a gente lê em voz alta, a gente acaba validando para o nosso cérebro que aquela palavra, que aquela formação, que aquela estrutura de frase é algo viável e que é o que a gente deve seguir. Então, o speaking é o primeiro pilar a ser desenvolvido nessa jornada para a fluência. O segundo pilar que eu vou destacar para vocês hoje é o listening. O listening, ele é o ato de ouvir, quando a gente consegue interpretar, receber a mensagem, do nativo ou da pessoa que está falando em língua inglesa, e a gente vai conseguir decodificar, traduzir mentalmente dentro da nossa cabeça e reconhecer o que está sendo dito, Como que eu treino o meu listening? Muita gente pode usar os recursos da música, podem usar os recursos de séries e filmes, Você vai colocar o áudio em inglês ou na língua que você quer estudar, no caso nós estamos falando de inglês, colocar a legenda também em inglês, e aí você vai casando aquele áudio com aquela legenda e você vai validando para o seu cérebro que aquela palavra ela tem aquela determinada pronúncia. Para muitas pessoas, o listening é difícil porque eu não consigo entender o nativo, eu tenho dificuldades em entender quando a pessoa fala em inglês, porque às vezes junta palavras, porque às vezes tem uma dicção muito diferente ou um sotaque muito diferente. Mas é com o tempo mesmo. Terceiro pilar que a gente vai trabalhar, qual que é? O writing, o ato de escrever. Quando a gente escreve, muita gente fala, já fica lá a frase, muita gente fala assim, se eu escrever eu gravo, Se eu escrever eu consigo entender. Então você vai treinando, a sua grafia, você vai treinando o ato de construir frases, colocando as estruturas no local correto, colocando as palavras no local correto. E aí, conforme você vai escrevendo, você mentalmente também pode estar lendo e validando aquele aprendizado novo, E por último, a gente vai ter qual? O reading. Muita gente fala assim, eu leio super bem, mas eu tenho dificuldade de falar, eu leio muito bem e tenho dificuldade de ouvir. Ou então outros falam assim, eu falo, eu escrevo, mas eu não consigo ler muito bem. Porque tem regras, às vezes as inversões, quando você tem que buscar o substantivo lá na frente, ou então existem expressões, phrasal verbs, que a gente vai aprender muito sobre phrasal verbs. Eu vou fazer inclusive um vídeo só sobre phrasal verbs. De repente tem alguma gíria também. Ele é bem desenvolvido normalmente porque a gente tem informações a toda hora. Então a gente está sempre lendo uma placa, a gente sempre está lendo o nome de alguma coisa, uma informação que chegou no celular. Estamos sempre em contato com sites, mesmo que sejam internacionais. Então a leitura, o reading, ele é um pilar que a gente desenvolve com muita facilidade. Muito bem, gente, se vocês chegaram até aqui, significa que vocês aprenderam os 4 pilares, o speaking para falar, o listening para ouvir, o writing para escrever e o reading para ler. Agora, você já tem as ferramentas, é só a gente criar a rotina. E o propósito deste vídeo é te auxiliar com essa rotina de inglês. Como? Vamos selecionar um dia da semana para cada prática? Vamos? Então,
Pode ser assim? Por exemplo, na segunda-feira você coloca o speaking. Então você vai abrir uma página na internet onde tenha um texto em inglês, você vai ler esse texto em voz alta e você vai reler, destacar as palavras que você tem dificuldade de pronúncia e procurar a pronúncia correta dessas palavras em aplicativos ou em tradutores, ok? Então essa é a nossa primeira prática. Vamos supor que na terça-feira ou no segundo dia você escolha escrever. Isso mesmo, coloca os seus pensamentos, coloca o que aconteceu no seu dia a dia, coloca para você alguma planos para o futuro, por exemplo, né? Coloca um diário de repente e escreve em português ou em inglês, e quando você escrever em português, depois você traduz para o inglês para que você tenha fluidez na sua prática de escrita. No nosso terceiro dia, o que a gente vai trabalhar? O listening, né? Então, por exemplo, você pega uma música, acompanha o lyrics dessa música, sempre com a legenda em inglês. Se você puder também pegar uma série, um filme e colocar a legenda, então você vai treinando, coloque numa velocidade que você entenda bem, coloque um assunto que você goste. Essas dicas são importantes porque quando a gente ouve coisas que não são agradáveis, ouve coisas que não são importantes, a gente assimila com mais facilidade. E o quarto e último exercício que eu passo para vocês é o reading. Vamos ler tudo que você escreveu, né? Quanto mais você pratica a leitura, mais você aprende as estruturas das palavras, as posições das palavras e principalmente você vai validando para o seu cérebro que aquelas palavras fazem parte do idioma, ok? Muito bem, gente. Então isso que eu queria dizer para vocês. A gente tem 4 dias para praticar aí, 4 pilares muito importantes para também estar praticando. Agora eu venho somente pedir para você, por favor, deixe o seu comentário, deixe a sua contribuição para que o canal tenha orientações do que está dando certo, o que não está dando certo, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Compartilhem esse vídeo no status das suas redes sociais, compartilhe com os seus amigos também e, por favor, quem puder, deixa um like. Foi um prazer estar com vocês novamente. Não se esqueçam, a sabedoria está em compartilhar o conhecimento. Compartilhem sempre, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.